Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais toda sexta-feira, às 8 horas, aqui no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida de maneira maravilhosa neste dia. Nossa devocional agora está no tema perseverança, que nós iniciamos aí a semana passada. E o texto de hoje se encontra aqui em Números capítulo 32, o verso de número 11. Aqui Moisés dizendo essas palavras. Ele diz: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Mais uma vez, nós vemos aqui esta dupla consideração que a Bíblia nos traz. Perseverar, mas perseverar em seguir o Senhor. Então, nós, assim como foi na devocional passada, mas agora de uma maneira negativa, nós vimos ali no capítulo 14, semana passada, uma perseverança positiva, e aqui nós temos agora uma perseverança, ou a falta da perseverança, o que acarretou, o problema que aconteceu, ou a consequência de não ter perseverança. O que está acontecendo aqui para que Moisés diga estas palavras? Para quem ele está dizendo estas palavras? O capítulo 32 de Números, nós vemos aqui as 2,5 tribos de Israel, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, ainda que esta meia tribo não apareça aqui, mas nos textos anteriores, mas nós vemos isso ali no versículo de número 33, que Moisés concedeu o pedido deles. Deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades, os seus distritos e as cidades em toda a extensão do país. Eles estão aqui, então essas 2,5 tribos estão aqui pedindo a Moisés que não passem o Jordão. Eles estão chegando ali naquele momento de entrar na terra prometida. Então o livro de Números está encerrando aquela geração que dos espias e junto com Caleb e Josué de Números 14, já não é mais essa geração que está aqui. Aquela geração morreu no deserto e agora uma nova geração se levantou. Então eles já estão próximos ali da entrada novamente da terra de Canaã, da terra prometida, e antes de entrarem, Moisés vai falar 5 discursos ali em Deuteronômio com essa nova geração, e eles então entrarão com Josué na terra prometida. Então é esse o contexto, mas essas 2,5 tribos não querem passar o Jordão, eles querem ficar ali. Então eles pedem a Moisés, no verso 5, se achamos mercê aos teus olhos, desce essa terra em possessão aos teus servos e não nos faça passar o Jordão. A gente quer ficar aqui, a gente quer ficar nestas terras aqui, E o argumento deles vai ser por causa do gado, O verso de número 1, viram os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. E vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo, e aí eles pedem essa terra por causa do gado,
por causa da terra ser apropriada para o gado e eles terem muito gado naquele momento. Então, o pedido que foi feito a Moisés, o motivo do pedido que fez com que eles desejassem não passar junto com as demais tribos de Israel, passar o Jordão para conquistar a terra de Canaã. E Moisés, naquele momento, diante desse pedido, não gostou. Moisés ficou irado com esse pedido. E Moisés, então, no verso 6 diz: Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Ou seja, o pedido deles poderia causar desânimo ao coração das demais tribos. E isso provocaria um desanimar no coração dos irmãos. E o povo, então, se sentiria fraco, porque 2,5 tribos a menos, né? Isso diminuiria então o poder bélico, né? O poder militar do povo de Israel. E imagina o povo recebendo a notícia de que que 2,5 tribos não vão com eles, né? Com os demais. Eles ficariam desanimados, tristes, sabendo que teriam que conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, e que lá haveria muitos desafios, muitos povos para serem retirados, como Deus já havia falado que eles deveriam conquistar aquela terra, que a terra era deles. Deus ia ajudá-los, mas esse pedido desanimaria o coração. Moisés continua a sua argumentação, dizendo: Assim fizeram vossos pais, no verso 8, quando os enviei a Cades Barnea a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Moisés está aqui considerando que o que eles estão pedindo e vai desanimar o coração do povo, e eles estão repetindo o que há 40 anos atrás os seus pais fizeram, os espias fizeram ali quando visitaram a terra de Canaã durante 40 dias e viram que a terra era boa, mas que tinha gigantes e que eles não conseguiriam. Somente Josué e Caleb tinham um outro espírito e que estimularam o povo para a guerra, mas os 10 espias foram mais fortes na sua argumentação e desencorajaram o coração do povo. Eles estão fazendo a mesma coisa, Moisés está dizendo. Olha, 40 anos atrás os espias fizeram isso que vocês estão fazendo. Então Moisés está lembrando eles agora, do verso 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo, aí o verso 11 nosso hoje: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir-me. Então, a falta de perseverança trouxe então um juízo. Veja o desenvolvimento do argumento de Moisés, né? O que eles estão pedindo, né? Por causa do gado, né? De ficar ali naquela terra. O motivo é o gado, né? O desejo deles é o que os olhos deles estão vendo. Eles poderiam muito bem passar a terra prometida com o gado, né? E ali então teriam terras, Deus providenciaria para eles um lugar para o gado, com certeza não teriam, mas eles foram estimulados pelos olhos, pelo que eles estavam vendo, assim como Ló, ali também em Gênesis 14, quando discutiu
com os pastores de Ló e os pastores de Abrão discutiram. Então Abrão deu a oportunidade para Ló escolher, e Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, né? Um lugar plano, um lugar bonito, e um lugar tranquilo aos olhos, né? E ali Ló então desceu para ficar naquele lugar, e depois aquele lugar foi destruído por Deus, porque os habitantes daquele lugar eram perversos. Sodoma e Gomorra virou um exemplo de um lugar terrível para se estar, mas Ló foi influenciado pelos olhos, assim como Rúben, Gad e a meia tribo de Manassés também estão sendo influenciados pelas suas posses e pela terra que parece ser boa para o que eles têm. Então o egoísmo, o mundanismo entrou em seus corações. E ali então Moisés, nessa argumentação, ele diz que essa atitude vai desanimar o coração do povo, né? De que isso não vai ser bom para o restante do povo. E aí, continuando a sua argumentação, versos de 8 a 8 e 9, ele lembra que 40 anos atrás os espias fizeram o mesmo, desanimaram o coração do povo. Veja, a questão é diferente, né? O motivo é diferente de por que os 10 espias não queriam entrar na terra prometida, né? As 2 tribos e meia não estão querendo entrar, não é por causa da guerra, mas é por causa das terras, né? É por causa do gado que eles querem ficar ali. Mas isso também traria desânimo e desencorajamento para o restante do povo. Então Moisés lembra desse fato de 40 anos atrás. Provavelmente essa geração aqui não chegou aos 40 ainda, visto que eles eram menores de 20 anos quando os espias foram para a terra prometida. Então, se o povo ali com mais de 20 anos morreu no deserto naquele dia que Deus decretou esse castigo, então esta nova geração agora que está pedindo a Moisés, eles ainda não chegaram nos 40 anos, eram crianças, ou na verdade, né, devem ter ali os seus 50, quase 60, mas não mais do que isso, exatamente porque 40 anos já se passaram. E aqui Moisés não só lembra eles do que eles fizeram que desencorajou o povo, mas também do castigo de Deus no verso 11. Esses varões que acima de 20 anos, todos morreram no deserto. E todos morreram no deserto, e já aconteceu isso. Nesse momento da história de Números 32, essa geração acima de 20 anos morreu no deserto. Esta nova geração viu isso, eles morrendo um por um, e Deus está dizendo o motivo de por que eles morreram, porque não perseveraram em seguir. Meu querido irmão, como diz certo teólogo, é interessante que nós precisamos considerar algo nesse aspecto. Nós podemos ser os mais vigorosos. João Calvino vai dizer: não há nada digno de louvor no curso mais vigoroso, a menos que os homens perseverem até a meta. Nós podemos fazer grandes obras, podemos fazer grandes coisas ao percurso da nossa vida. Podemos começar bem, podemos ir até a metade, mas se não completar, não valeu de nada. Podemos até perseverar no início,
né? E chegar até 90%, mas se não for até o fim, não adianta de nada. A perseverança aqui, como eu já expliquei na primeira mensagem, na primeira devocional, é a mesma perseverança encontrada ali em Caleb. A palavra ali tem um sentido de completo, de ser fiel, de ser, de estar cheio, ou seja, a ideia de um término de algo que foi iniciado. Eles não perseveraram e isso foi a ruína deles, morreram no deserto. E Moisés está usando isso para mostrar para eles de que se eles não forem até o fim, qual era o fim, qual era a meta, como João Calvino diz, qual era a meta deles naquele momento? A meta era conquistar a terra prometida. A meta era entrar, era passar o Jordão e vencer as nações que estavam ali e conquistar a terra. Enquanto isso não acontecesse, a obra não havia terminado, a peregrinação não havia terminado. Então eles não perseveraram, os espias não perseveraram, e aquela geração de 20 anos para cima não perseverou em quê? Em seguir o Senhor, em estar atrás dele, né? Como dito a semana passada, né? Nós não podemos ir na frente do Senhor, né? Aquela expressão popular, né? De colocar o carro na frente dos bois, né? Nós não podemos ir adiante do Senhor, nós temos que seguir o Senhor. Toda vez que nós vemos essa expressão de Cristo, de seguir a Ele, né? Sempre tem esta ideia, né? Das ovelhas atrás do pastor, nunca na frente. E eles não perseveraram, eles não completaram, não foram fiéis, não permaneceram firmes em seguir a Deus e a sua palavra, ao que ele havia dito, e isso trouxe a eles morte. Então o grande ponto aqui é chegar até essa parte do caminho e não concluí-la, né? Não é perseverança. A perseverança está em concluir. Ontem nós estivemos em reunião de oração e o diácono que nos trouxe a devocional antes dos momentos de oração nos lembrou ali da igreja de Esmirna em Apocalipse capítulo 2, aonde Jesus diz aquelas palavras tão conhecidas de muitas igrejas: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa fidelidade com o Senhor, ela é medida até o final, e no completar. Não adianta naquele grande dia dizer que nós tivemos fé no Senhor durante 10 anos da nossa vida e depois a gente desistiu. Mas eu estive, como alguns dizem, né? Eu estive na igreja na minha infância, eu estive na igreja, né, quando era adolescente, então eu creio, né? Mas você não perseverou, você não foi até o fim, né? O que Deus está olhando para a ideia da perseverança é de alguém que completa. Hebreus capítulo 4 vai dizer exatamente desse momento aqui, de que eles morreram no deserto e não entraram no meu descanso. Diz lá Hebreus capítulo 4, não entraram no meu descanso, porque não obedeceram. Obediência não é algo que nós fazemos pela metade. Obediência a Deus tem que ser algo completo, algo que começamos e terminamos. E enquanto nossa vida não terminar, enquanto nós não concluímos a obra do Senhor, ou seja, até o dia da nossa morte, ou até o dia de Cristo, né? O qual dos dois vier primeiro,
né? Se nós não tivermos firmes com o Senhor até lá, isso não é perseverança. Perseverança é se manter com o Senhor até o fim. Por isso, se você foi desanimado ou está desencorajado, assim como Moisés trouxe aqui, né? Se alguma circunstância ou alguma pessoa desanimou o seu coração a ponto de você desistir por certo momento da fé, se você é esse filho pródigo, talvez seja a hora de voltar para continuar a caminhada e então concluir até o final. Pois se não houver perseverança, né, não há como conquistar o céu, né? O céu é dos perseverantes. O céu, o lugar da morada celestial, é para aqueles que perseverarem, aqueles que forem fiéis até o fim. E eu convido você que talvez desanimou em algum momento da caminhada, volte para o Senhor e continue e conclua aquilo para o qual você um dia disse diante da igreja e diante de Deus. Lembra aquele dia do seu batismo e que você disse que iria até o fim, que você disse que leria a Bíblia, que oraria pelos seus irmãos, que estaria congregando, né, como Hebreus 10 nos ensina, não deixei de congregar como é costume de alguns. A falta de participar da igreja, da comunhão dos irmãos, implica em que eu estou desanimado, desencorajado por alguma coisa, alguma situação, alguma questão da vida, ou um irmão que me desencorajou. Mas talvez hoje seja o dia de você reavaliar isso e voltar e concluir aquilo que um dia você começou. Se você ainda não começou essa caminhada com Deus, talvez hoje seja o dia de você começar, tomar essa decisão. Não, a partir de agora eu quero começar e eu quero ir até o fim, pois eu não quero ficar no meio do caminho. Eu não quero ficar prostrado nesta Babilônia, nesse deserto. Eu quero chegar até a terra prometida. Eu quero chegar no céu. E para chegar lá, eu preciso ser perseverante. Eu preciso concluir, né? Eu preciso obedecer. Eu preciso terminar seguindo a Jesus, seguindo os seus passos. E é esta forma que nós também conseguimos concluir. Se não for seguindo o Senhor, se não for seguindo os seus passos, andando como Ele andou, como Efésios 5, 1 e 2 nos ensina, se não for como Ele, também não chegaremos lá. A perseverança é em seguir, e seguir a Cristo. Como Ele andou, nós devemos também andar. E assim Ele nos dará força. Nós vamos concluir isso na força dEle e não na nossa própria força. É difícil ser crente assim. Sim, não é fácil. Nós precisamos tomar a cruz e seguir. Negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir. E este carregar a cruz e seguir, Ele nos fortalece para essa caminhada. Ele nos dá o seu Espírito e por meio do seu Espírito nós conseguimos perseverar, nós conseguimos concluir esta caminhada e não vamos desistir do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que você então, se não começou essa caminhada, venha começar, né? Não desanime o seu coração. Deus cuidará de ti, como diz o hino, né? E se você começou, mas parou, porque foi desencorajado, foi desanimado, hoje é o dia de você retornar e continuar essa caminhada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Venha, continue,
persevere em nome de Cristo.